paz do Senhor, meus amados, minhas amadas. Estamos aqui hoje para estar conversando com vocês, jovens, meninos e meninas da nossa amada igreja, né, sobre a nossa quarta aula dos jovens, referente aos jovens. E para quem está com a revistinha nos acompanhando, nós vamos falar sobre adultério e amputação radical. O texto base que nos foi passado está lá em Mateus, capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 30. Então, eu queria primeiramente fazer a leitura deste texto com vocês, né? Que diz assim: Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que te perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, essa palavra sobre adultério e amputação radical, ela é uma palavra muito importante nos nossos dias de hoje, né? E o que traz para nós essa palavra hoje, da sua importância, é 3 pontos importantes que diz aqui na revista, que é uma palavra que diz que o adultério, ele não é só para casados, né? Essa imoralidade não é só nos atos e também nos pensamentos, né? E o adultério, ele não é somente o físico, e também o adultério, a importância do adultério mental, né? Então, para a gente entender um pouco melhor, a revista, ela nos sugere uma dinâmica que eu li aqui e entendi que seria muito importante. Como a gente está tendo esse encontro online, eu queria que vocês aí, cada um no lugar que está assistindo a nossa aula, pudesse apenas, eu só vou exemplificar essa dinâmica para vocês, para a gente poder entender, né, do que se trata essa palavra que está aqui nessa revista número 4 para vocês, né? Se a gente puder imaginar, por exemplo, se a gente pegar uma caixa e encher essa caixa com os mais diversos lixos que vocês possam imaginar, né? Então, se a gente puder pegar, vamos supor, um papel sujo, colocar dentro dessa caixa, né? Se a gente puder pegar uma casca de laranja, uma casca de banana, né? Uma embalagem usada de algum alimento que a gente comeu e jogar tudo nessa caixa. A gente pega essa caixinha e coloca do lado. Numa outra caixa separada, numa caixa limpa, a gente vai armazenar naquela caixa uma flor bem cheirosa, né? Vamos supor, um alimento cheiroso, uma coisa, um vidro de um perfume muito gostoso que a gente goste, né? Um produto assim, uma embalagem muito bonita que a gente goste, a gente vai colocar nessa caixa. Nós vamos ter 2 caixas diferentes. Uma caixa armazenando lixo, né? E uma caixa cheia de coisas boas. E eu pedi para você chegar e começar a tirar os produtos dessa caixa agora. Da caixa de coisas ruins, da caixa do lixo, nós vamos só tirar coisas ruins, certo? E da caixa de coisas boas, nós vamos tirar só coisas boas. Então, o que a gente aprende nesse exercício que a gente faz dessas caixas, né? Que aonde armazenamos coisas ruins, só vai sair coisas ruins. Da caixa que nós armazenamos coisas boas, só vão sair coisas boas, né? Então, quando a gente tem dentro da gente, dentro da nossa mente, quando a gente começa a armazenar coisas ruins, a gente vai ter o quê? Pensamentos ruins, né? E isso vai transmitindo pra gente o quê? Coisas ruins. Quando a gente armazena coisas boas, a gente vai estar tirando o quê? Transmitindo o quê? Coisas
boas, transmitindo pensamentos bons. E a gente trazendo isso para a nossa palavra de hoje, né? Para inclusive, né, esse texto de hoje, né, para esse ensino de hoje, a gente vai aprender o quê? Esse ensino ele é, primeiro, destinado para as pessoas, homens e mulheres, solteiros ou casados, que estão expostos aí nesse mundo onde nós vivemos, cheio de tentações, né? Cheio de situações onde nós somos convidados todos os dias, primeiramente ao pecado, expostos a situações aí difíceis, né? E aí, esses pecados, essas tentações, elas estão, né? Entrando dentro dos nossos lares, principalmente nesses momentos de pandemia que nós estamos vivendo, né? Através da internet, através da nossa televisão, através de várias situações, né? E dentro da palavra de Deus, como a gente sabe que a gente está ouvindo, né? No primeiro versículo que nós lemos aí dentro de Mateus, capítulo 5, versículo 27, qual que é o primeiro versículo que diz aí, né? Ouviste o que foi dito, não adulterás. Então essa palavra, como toda a palavra bíblica, ela é viva e ela é eficaz para os nossos dias de hoje, né? Então nessa lição que a gente está aprendendo hoje, diz bem assim: quando você usa, né, o corpo de outra pessoa que não seja seu esposo ou sua esposa em fantasias ou ato, né, no caso um ato sexual, é imoralidade sexual, né? Entrando nesse campo do sexo, entrando nesse campo da sensualidade, que hoje nós vimos como ela ela invade tanto a cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos nossos homens, das nossas famílias, né? Quando a gente diz família, são homens e mulheres casados, comprometidos, né? Dentro de um casamento, seja poucos, nós temos hoje dentro da nossa igreja muitos jovens já casados, né? Então, essa sensualidade, ela invade as nossas famílias de uma forma gigantesca, né? E a vontade do nosso Deus é combater, fala muito nessa revista, né? Do início ao final dessa revista, fala muito de combater a sensualidade e não a sexualidade, né? Nós aprendemos na palavra de Deus que a sexualidade após o casamento, ela é para ser vivida de forma saudável, ela é permitida de forma saudável entre o homem e a mulher, casados, de acordo com a permissão de Deus, que vivem o amor. Porém, a sensualidade, ela não é permitida. A sensualidade que nós vemos aqui nesta lição, que chega e invade as nossas famílias, né? Que vem em forma de convite, como eu disse já, através de internet, através de vídeos, através de televisão, através de programas, através de revistas, ela vem como? Ela chega como para os nossos, e em referente aos nossos jovens, né? Que é o público dessa aula. Ela vem como? Ela vem através de formas de vestir, relacionamentos, através de palavras, através de palavrões, através de várias formas aí que ela chega e que Deus, que nós já sabemos, Deus não se agrada dessa forma como ela chega para nós, né? E se tratando principalmente dos nossos jovens. Deus não se agrada da forma como nós vemos hoje, né? Ela chegando no comportamento para os nossos jovens. Então, essa forma que é colocada aqui nesta lição, né? Essa forma do significado da palavra ordem, né? Que ele fala assim, que quando você usa o corpo de outra pessoa, né? Para estar fazendo as coisas que não são permitidas de acordo com a palavra de Deus, você está indo contra a vontade de Deus na nossa vida, né? E como a gente aprende na palavra de Deus, que a vontade de Deus para os solteiros, né? É que eles se guardem, se protejam, para que
tenham uma vida sexual com a pessoa que foi escolhida após o casamento, né? E continuando nessa palavra de Deus que foi escolhida em Mateus, no versículo 29 e no versículo 30, que ele fala, né, desse controle, desse desejo, de se afastar dos prazeres momentâneos que passam rápido, né, que desagradam a vontade de Deus, né? E muitas vezes, quando ele fala lá no início, que ele fala assim, do adultério mental, né? Não podemos justificar o pecado, já que adulterei mentalmente e vou praticar. Então, muitas vezes que nós vivemos as situações que é assim, eu já mentalmente já pequei, então vou colocar em prática. E isso nós sabemos que não é da vontade de Deus. Muitas vezes nós sabemos que o pecado mental, quando a gente erra, né, quando passa pela mente e a gente faz a prática, é muito pior, né? Nós sabemos que a vontade mental, quando nós mentalmente já estamos pecando e quando colocamos em prática, né, é muito pior, né? O prejuízo, o ato em si vai ser muito mais, né, desagradável, desonroso para o nosso Deus, que estamos exercendo, né, o pecado maior, e estaremos assim, né, estaremos desta forma, estaremos pecando diante do nosso Deus. Então, essa amputação que ele fala radical aí, ele fala assim: e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança ela, pois te convém que perca um dos membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, neste momento, é muito interessante que nós, né, tenhamos o nosso pensamento no nosso Deus, lembrando sempre dos ensinamentos que nós temos, né, que nós estamos recebendo na nossa palavra bíblica, nas nossas aulas, para que nós não caiamos nesta tentação, né? E lá em Tiago 1,14, ele fala o seguinte, ele diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Na nossa revistinha aqui, ele diz assim, que o mau desejo leva ao pecado, né? Então, no momento que nós, né, começamos a alimentar esse mau desejo, nós podemos ter a certeza que nós estamos muito próximos de pecar, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? São os 3 segundos. Estamos muito perto de deslizar, estamos muito perto de escorregar. E este momento é muito importante que a gente tenha um diálogo muito honesto com o nosso coração, que nós nos conhecemos muito bem, diante da tentação que estamos vivendo, diante da dificuldade, diante dessa luta que nós temos contra a carne, que também Paulo fala na palavra do Senhor, porque é muito importante essa luta que nós conhecemos, essa luta que nós temos dentro de nós, que cada um de nós pode estar passando. Por quê? Porque para que nós possamos evitar. Quando nós falamos de evitar, é evitar o quê? Evitar situações que nós podemos estar passando, lugares, conversas, pessoas, companhias, né? Que nós possamos estar passando, vivendo, indo em lugares que possam nos levar, infelizmente, a estar deslizando, a estarmos saindo da palavra, a estarmos saindo do nosso destino, a estarmos saindo daquilo que Deus tem para cada um de nós, né? E quando ele fala de amputação, é isso mesmo que fala aqui a palavra, né? Essa amputação radical é tirar mesmo, é tirar o olho, é tirar a mão, né? É aquilo que faz a gente tropeçar, é aquilo que faz a gente se desviar, né? Quando ele fala dessa amputação, né? Então,
nessa palavra é justamente isso. Então, a importância da gente ter esse diálogo, esse diálogo com o nosso coração. O que está me fazendo desviar? O que está me fazendo sair daquilo que Deus tem para o meu destino, né? Na juventude, como é o caso desse público dessa lição, o que está fazendo eu me desviar daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus tem como propósito de vida para mim, né? Mulher jovem, homem jovem, ainda solteiro, né? Ainda com planos ainda de carreira, de vida sentimental. Então, o que está fazendo, né? Eu tá me desviando como jovem, né? E aqui na lição ele continua falando sobre adultério e sobre divórcio. Mesmo ainda, público jovem, volta a falar. Muitos já se casaram, outros ainda são alguns noivos, outros com propósitos de casamento, mas é muito importante a gente saber o que Deus tem reservado para cada um de nós, né? Em termos de planos futuros, em termos de vida com Deus. Então ele fala aqui, lá em Mateus, capítulo 5 ainda, no versículo 31 e 32, ele diz assim: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher ter carta de divórcio. Versículo 32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou expõe a tornar-se adúltera, a qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, nós sabemos que na Bíblia, o caso de adultério, né, é um caso que se é permitido, no caso, a separação. Então, nesse caso, Jesus aceitava o divórcio nos casos que a infidelidade era comprovada. Porém, né, nós não podemos esquecer deste detalhe. Não era obrigatório, podendo haver o perdão e a reconciliação, né? Vale lembrar que Deus odeia o divórcio e proíbe o adultério. Então, isso é muito importante que nós possamos nos lembrar que quando acontece a união entre os dois, né? Quando acontece essa união, essa escolha, essa opção de se unirem, né? Que há o juramento, que há aquela união estabelecida entre o cordão de 3 dobras, né? Que essa parte do divórcio é que Deus não concorda com esse divórcio, né? E proíbe o adultério. Por quê? Porque a partir do momento que a gente concorda de se unir com o homem, com a mulher, que a gente sabe que Deus, né, concorda com aquela união, Deus escolheu, nós concordamos, o nosso coração está ali, né, apto a aceitar aquela união, né? Não é da vontade de Deus que nós traímos essa pessoa, né? Enganamos essa pessoa. Não é propósito de Deus para a nossa vida estarmos traindo esta pessoa. Então, esse propósito de divórcio, de adultério, nós sabemos que é do mundo. É o mundo que nos convida, né, a trair, a se separar. Então, nós como cristãos, praticantes, homens e mulheres, devemos, né, lutar pelo nosso casamento, devemos estarmos fortes, manter, né? Então, nesse caso aqui, e ainda existe essa possibilidade, né, do perdão, da reconciliação, e nós somos testemunhos, né, de vários casos de casamentos onde houve esse perdão, essa reconciliação, e os casamentos, né, foram, né, restituídos e as uniões foram restabelecidas de forma até melhores de antes. Mas no caso, na Bíblia diz que pode, né, como diz aqui no 31, né, dele a carta de divórcio, né, essa permissão de Deus diante dessa situação. Então isso não pode ser deixado de falar, isso não pode ser deixado de tocar num assunto que é uma questão tão delicada de ser tratada, inclusive falando de jovens que ainda têm um plano de casamento, mas nós sabemos que Deus quer para os seus filhos aquilo que é o melhor. Deus quer que seus filhos, né, casem, né, que como está dito na Bíblia, que casem, que tenham seus filhos, que construam suas famílias, né, e que sigam fiéis à sua palavra, principalmente isso, né. E aí, ele volta a falar, né, no final dessa palavra, no final dessa lição, ele volta a falar aqui
na conclusão da palavra que para que isso seja gravado na mente dos nossos jovens, né? Que em nenhum momento Deus é contra a sexualidade. Deus é a favor que as pessoas vivem de forma saudáveis e felizes, que a sexualidade ela é permitida entre o homem e a mulher casados para que tenham, né, uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida saudável. O que Deus condena é a sensualidade, né? É a forma que hoje as famílias, as pessoas são atingidas, né? É a forma que isso chega, né? Através, inclusive, de quem tem já os seus filhos, quem tem os seus sobrinhos, quem tem as suas famílias formadas, né? Aqueles que vivem com seus pais ainda. É a forma que isso invade as famílias, os lares, né? E aí ele vem falando, inclusive, aqui sobre o poder restaurador do espírito. Aquelas pessoas que já passaram por situações, infelizmente, né? Passaram por problemas de adultério. Às vezes não é o caso nem do jovem que está assistindo essa aula. Às vezes jovens que passaram isso dentro das suas famílias, né? Com pai, com mãe, com irmão, com tio. Nós não podemos nos esquecer jamais que o nosso Deus, o Deus que a gente serve, aquele que a gente crê fielmente, ele é um Deus restaurador. Ele é um Deus perdoador. Por isso que nós vamos ler agora, lá em João 8, né, que a maioria das pessoas, né, conhecem, o texto da mulher adúltera. Eu não vou ler o texto todo, que é um texto longo, se vocês quiserem ler em casa, do versículo 1 ao versículo 11. Eu separei aqui para vocês, como é um texto bem conhecido, eu separei aqui 3 versículos que eu gostaria de ler para vocês, para a gente poder concluir essa aula sobre o adultério. Que é o versículo 7, que diz assim: como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhe disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles? Jesus, onde estão aqueles? Aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu-lhe: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então aqui, esse caso da mulher adúltera é um caso explícito que nós estamos nos referindo aqui à nossa aula de hoje sobre o adultério. Então Jesus, ele confronta essa mulher, ele pergunta se tem mais alguém para acusar ela, não ficou nenhuma pessoa para acusá-la, certo? Então, ele diz o seguinte, ele demonstra o seguinte nessa palavra aqui: Deus não é um Deus de destruição do indivíduo, mas um Deus de transformação. Então Deus, ele está à disposição de nós cristãos, de nós pecadores, certo? Para estar nos transformando, para mudar o nosso caráter, para que o nosso caráter seja semelhante ao de Deus. Lembrando sempre que para isso nós precisamos ter uma atitude de mudança. Para isso nós precisamos, aqueles que infelizmente passaram por essa situação de adultério, que foram, no caso, ou aquela pessoa que traiu ou que foi traída, precisa querer a mudança, né? É muito claro isso dentro da palavra do Senhor. Então, qual é o caminho correto? O caminho correto é nós lutarmos muito para que essa situação não aconteça. É nós nos desviarmos como nós vimos lá. É nós nos orarmos, vigiarmos, corrermos, né? Corrermos mesmo, né? A palavra é essa, né? É fugirmos da tentação. Porém, diante de um tropeço, diante de uma falha, é lembrarmos que somos remidos pelo sangue de Jesus, é lembrarmos que fomos salvos por Ele e buscarmos a nossa mudança e a nossa transformação. Para isso precisamos querer, né? E precisamos, né, como ele fala aqui para a mulher adúltera: vá e não peque mais, vá e não erre mais.
Então era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês diante dessa palavra sobre o adultério, para vocês jovem, para você homem, para você mulher que está assistindo essa aula. Era essa a mensagem que essa revista aqui está passando, é adultério e amputação radical, que é a lição número 4, né? É um prazer estar trazendo essa palavra para vocês, a gente lembrando que essa aula para os jovens aí a gente sempre tá junto, né, com vocês, meninos e meninas, né, a forma carinhosa de estar chamando vocês, mas é um prazer muito grande de estar trazendo esse conhecimento. A gente aprende muito com isso também, a gente estuda, a gente traz a palavra, e eu queria aproveitar este momento e estar fazendo uma oração com vocês para a gente estar encerrando esse pequeno aprendizado. Se vocês puderem estar lendo lá em João 11, do 1 ao 11, essa passagem da mulher adúltera é muito importante, né? Que fala sobre esse poder restaurador do Espírito. E então, eu queria estar primeiramente agradecendo ao Senhor por esta oportunidade de estarmos juntos aqui nesta aula. E principalmente, Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa, Pai amado, estarmos nos fortalecendo diante das nossas tentações, diante das nossas dificuldades, Pai, para que todos nós, homens, mulheres, jovens, Pai amado, possam estar, Jesus Cristo, estarmos saindo vitoriosos diante das dificuldades, diante das tentações de cada um, Pai amado. Que o Senhor possa estar derramando, Pai amado, as suas bênçãos sobre cada família representada aqui, sobre a minha família e sobre cada um que está assistindo esta aula, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Um beijo a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Obrigada.